Célula Vencer, porque Parque Jardim Bonifácio, São João de Meriti, líder Luciano. Célula Jeová Rafá, de Acari, Maria da Paz. Pode ir. Célula Resgatando Almas, Parque São José, São João de Meriti, Cleonice. Célula Futuro Feliz, conjunto, quem consegue? Amarelinho, Acari, Carlos Alberto, grande líder. Célula Novo Jeito, Fábio, Parque Juriti, Itaís, São João de Meriti. Célula Pavuna, Márcia. Célula Mulher Virtuosa, Pavuna, Wanda. Célula Leão da Tribo de Judá, Pavuna, Solange. Célula Moisés Libertador, Acari, Reginaldo. Célula Águia, Pavuna, Alexandre. Até camisa. Célula Achando os Perdidos, Pavuna, Maxwell e Diego. Célula Caverna de Adulão, Vilar dos Teles, Davi e Felipe. Célula Caverna de Adulão, Jardim Metrópole, Rodrigo e Davi. Quer dizer, 2 cavernas de Adulão, já é uma multiplicação, né, da Caverna de Adulão. Célula Infantil, Geração de Valor, Vigário Geral, Denise. Célula Herdeiros do Reino, Vilar dos Teles, Henrique e Maicon. Célula Semeadoras, Vilar dos Teles, Andréia e Carol. Essa aí saiu da Caverna de Adulão também, não foi? Foi, né? Acabou? Célula Emanuel, Acari, Francisco. Célula Valente como Ruth, Centro de São João de Meriti, Aline e Janaína. Janaína está em 2, hein? Já apareceu em 2. Fominha. O Léo, muito doido, não sabe nem que célula tá, mano. Célula Salgadinho, pai. Janaína também está na dúvida, mas vamos lá, isso aí é o pessoal que ainda não fez a ágil. Ramon Jorge aí, Célula Barra de São João. Ih, meu Deus do céu. Pavuna, irmão Jorge? É, né? Irmão Jorge está querendo meter o pé. Não adianta não, se meter o pé vai ter que abrir uma célula lá. Lá naquele conjunto maravilhoso. Tem gente aberta já morando lá, né? Já dá para abrir uma célula. Vai ser legal, uma célula. Aí lá põe o nome da célula Nação Santa, né? Célula Nação Santa, Barra de São João. Unamar. Onde eu parei? O relacionamento entre supervisor e supervisionado é mais importante do que a estrutura de supervisão. Entendeu? Repetindo, o relacionamento entre supervisor e supervisionado é mais importante do que a estrutura da supervisão. Isso aqui é para a gente não confundir. Eu tenho o papel de supervisor e eu tenho que ali cumprir o meu papel, tal, e o pessoal tem que fazer aquilo que eu direcionar. Não. O mais importante entre o supervisor e o supervisionado é o relacionamento. É a questão da amizade, da comunhão para a motivação de crescimento naquela célula. O supervisor de grupos precisa agir fora do engessamento, entendendo que sua ação em relação ao líder, o que é GRU? É grupo, né? Supervisionado, deverá ir de encontro à necessidade do momento, criando abordagens diferentes conforme as circunstâncias que surgem. Tem que saber lidar com cada situação. O supervisor precisa de treinamento para isso. Há necessidade de se formar um treinamento de supervisores, ainda que seja algo curto, mas de tempo em tempo os supervisores precisam estar passando por algumas palestras de treinamento, de reciclagem e etc. Células não são grupos de estudo bíblico, ainda que estudem a Bíblia. E os líderes não são professores, mas sim facilitadores. O investimento na formação de novos líderes deve focar também nas crianças que em breve estarão assumindo novos grupos. Repetindo, o investimento na formação de novos líderes deve focar também nas crianças que em breve estarão assumindo novos grupos. Então apareceu aqui, que eu lembro, Andréia, né? Que está na frente de uma célula de criança.
Quem está na frente lá no grupo de célula criança? Angelina? Ok, Angelina. Angelina está aí? Está lá. A Angelina está na frente de uma célula de crianças. É a mesma visão, irmão. Eu não devo ficar só ensinando sobre Jesus, a florzinha de Jesus para essas crianças. Eu preciso formar liderança até nas crianças. Eu preciso olhar para eles como líderes em potencial e trabalhar na formação de liderança na vida das crianças. Por quê? Porque daqui a pouco essas crianças não são mais crianças. E ainda enquanto são, de alguma forma elas já vão começar a dar resultado da formação de liderança. Na escola, em casa, na rua, com os amigos, já estarão dando resultado dessa formação. Então não olhe para a criança só como alguém que precisa receber o encaminhamento das coisinhas de Jesus. Sim, eles precisam, mas eles também precisam ser vistos como líderes e precisamos formar essa liderança neles. Todos nós sabemos que o tempo passa rápido e as crianças precisam ser formadas para assumir a liderança de pequenos grupos. Lembrando mais uma vez de que a tarefa principal de uma igreja em células é a formação de novos líderes. Toda igreja deve funcionar como um sistema de produção desses líderes. Toda igreja deve funcionar como um sistema de produção desses líderes. Da mesma forma que uma empresa entra em declínio se não acompanhar as mudanças do sistema atual de evolução, também acontecerá com uma igreja de pequenos grupos que não estiver atenta às mudanças necessárias de acordo com cada tempo e momento dessa congregação. Tudo isso sem abordar os princípios. Tudo isso sem abordar os princípios. Abandonar. Eu estava tentando encaixar a palavra e... Tudo isso sem abandonar os princípios que nós falamos durante todos esses dias, princípios divinos. Como em uma igreja em células, as coisas acontecem a partir da célula e na célula, os testemunhos dos tipos de encontros de final de semana são dados na célula, pequeno grupo. O pequeno grupo também em determinado momento vão fazer parte de um grande grupo discipulado, que a gente chama de macrocélula, seja qual for o sistema que você trabalhe, mas vai fazer parte, vai ter um supervisor de um grande grupo. E esse supervisor vai começar a trabalhar tudo que a congregação faz. Pré-encontro, encontro, escola de líderes. Tem um momento que vai chegar, que vai ser necessário trabalhar através dos grupos. Então, desde o início do seu pequeno grupo, já inicie com essa mentalidade de que você tem a responsabilidade de viver igreja e fazer o que a igreja faz, aquilo que a gente até hoje chama de igreja, que é a congregação, que é o templo. Os pequenos grupos se reúnem com tempo determinado, tipo lares de paz. Os pequenos grupos que se reúnem com tempo determinado, tipo lares de paz, grupo de amizade, grupo de interesse e outros, funcionam para encaminhar as pessoas para uma célula fixa. Acho que nem todo mundo sabe o que é isso, né? Pequenos grupos com tempo determinados, eles não são chamados de células, nem de... Cada igreja, cada congregação tem um nome. Aqui nós chamamos de lares de paz. Você chega numa casa, de conhecido ou não, faz a proposta de fazer uma reunião de 25 a 35 minutos ali, uma vez por semana, durante 5 semanas. É um tipo, tá? É um tipo de grupo estratégico. Não é uma célula, não é um grupo pequeno contínuo. É uma proposta, você oferece a uma casa, uma família, fazer 5 reuniões ali de alguns minutos. Você estipula um tema e trabalha ali com aquela família e abre para os convidados que eles quiserem trazer. Depois que acabar as 5 semanas, você pode fazer algum tipo de comemoração, aonde você vai convidar essas pessoas a fazer parte, aí sim, da sua célula ou do seu pequeno grupo, dependendo do número, do título que a sua igreja coloca, não sei se é célula ou pequeno grupo. Aí sim, terminaram as 5 semanas, houve uma comemoração e ali é feito o convite para as pessoas fazerem parte. Isso se a própria casa não quiser se abrir para se transformar em uma célula, aquela casa onde você ofereceu esse trabalho de 5 semanas. É bom que sejam poucos minutos. Os pequenos grupos se reúnem
Com o tempo determinado, já lembro, né? Os grupos de interesse citados acima se diferenciam dos demais por focarem em um ponto comum entre os participantes. Grupos de divorciados, profissionais de tipos específicos, mães, alcoólatras, viciados em drogas ilícitas e etc. Ilícitas também. Pesquise sobre o ministério Igreja em Células. Aí sim vem aquilo que eu havia comentado, já havia dado a dica. Dr. Ralph Nagel. Minha esposa me ensinou a falar na Ralph, cara. Eu aprendi a falar. Eu falo bonito agora, não estou falando, irmão? Ralph. Pesquise sobre esse homem, pesquise sobre o ministério dele. Eu creio que quem ama a célula, ama grupo pequeno, vai amar o conteúdo que ele tem. É muito extenso, ele tem muita coisa sobre esse assunto. Se sua congregação tem média de 100 pessoas e 10 células, planeje as funções de liderança de acordo com essa realidade. E não entre em um sistema complexo, como se estivesse com 5.000 pessoas. Às vezes a gente quer adiantar um negócio e acaba atrapalhando. Tipo isso, eu estou com uma congregação de 50 pessoas e pego um DVD que tem uma estrutura que eu jogo no computador e a estrutura poderosa tal. Não, então já vou deixar preparado para quando a minha igreja chegar a 5.000. Só que aquilo ali é uma estrutura para uma igreja de 5.000 e não para uma igreja de 50. Ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. Saiba identificar o momento e a estratégia e a administração e a supervisão para cada momento da congregação e do grupo. A mesma coisa é você ter uma célula e fazer uma estrutura de administração para 1.000 células. Não, faça a estrutura de acordo com o número de células que você tem para não gerar nenhum peso. Amém? Vamos passar mais um vídeo, pessoal do mídia. Estamos chegando ao final, estamos na última página. Já já estaremos encerrando. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais.
A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Amém. É bem melhor, né? Serem membros do corpo de Cristo, mas viverem como discípulos de Cristo. Cada pastor com sua equipe de liderança deve formar seu quadro de exigência para que uma pessoa possa assumir a liderança de um pequeno grupo. Então, nós vamos dar alguns exemplos. Cada pastor vai decidir como trabalhar na sua congregação. Nós vamos dar só alguns exemplos. Vocês podem ler, por favor? 1. Tá lá não? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Amém. São alguns pontos que a maioria das igrejas que trabalham com grupos pequenos colocam para que a pessoa possa estar sendo levantada como líder de pequeno grupo, como líder de célula. Esses pontos são apenas exemplos, como citado acima. Cada pastor deverá decidir o quadro de exigência da sua congregação. A liderança de um grupo pequeno deve ser divertida, animadora, é gratificante para o líder, ao invés de se tornar algo que leve ao esgotamento. Para isso, basta que o líder saiba diminuir as responsabilidades e aumentar os recursos através de uma boa equipe. Um fazendo tudo se torna fatigante. Tá certo? Tá, né? Mas todos fazendo um pouquinho se torna animador. Não tente fazer tudo, pois além de você se estressar, em algum momento ainda irá limitar o dom daqueles que estão com você ou que podem vir a estar ao teu lado na liderança do pequeno grupo. Isso aqui, irmãos, não é só na liderança do pequeno grupo. Tudo que você for fazer como igreja, nunca faça sozinho. Sempre levante uma equipe. Ainda que em determinado momento a sua equipe seja você e mais um, mas não faça sozinho. Amém? A Bíblia é recheada, como nós já lemos hoje até, de referências que falam que não é bom que o homem esteja só. O cordão de 3 dobras não arrebenta tão fácil. Se estiverem 2 juntos, um cair, o outro ajuda a levantar. A Bíblia está dizendo para a gente que igreja não deve ser feita sozinho. Então, seja qual for o ministério, se estiver relacionado à igreja, e se você entender que você é a igreja, não faça sozinho. Sempre levante alguém para estar do seu lado, ok? Um time com ótimos jogadores pode perder um jogo para outro time com jogadores inferiores na habilidade. Basta que não consigam jogar como equipe. Dá para entender em relação ao pequeno grupo? Ou a congregação, a igreja? É fácil conseguir bons jogadores. Fazê-los jogar juntos é a parte difícil. Não vou ler o nome desse homem não. Um jogador de beisebol. Cansei, pai. Não é tão difícil você conquistar, alcançar pessoas que são boas de Bíblia, boas de liderança, boas de evangelismo, boas de muitas coisas, pessoas que têm capacidades, mas você fazer com que essas pessoas trabalhem como equipe, que é o desafio.
fazer com que elas se amem de verdade, trabalhem juntas, aceitando a falha do outro, o defeito do outro, mas mesmo assim estamos juntos, misturados, independente da situação, que eu concordo ou não na sua vida. Não gosto desse teu bigode, pai, mas vou andar contigo. Isso é o mais difícil, fazer com que pessoas, ainda que com grande capacidade, caminhem juntas. O líder deve ser reconhecido pela equipe, mas ninguém deve liderar sozinho. Para evitar esgotamento como líder de pequeno grupo, entenda que Deus é o verdadeiro líder. Nunca se esqueça disso. Por mais dons, talentos e habilidades que você possa ter, teu lugar é de líder secundário, pois o líder principal sempre deve ser o Espírito Santo e você e eu, o cooperador. Não fique se acabando. Amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Glória a Deus. Não fique se, acha que é gabando, se achando, né? Achando, melhor, verdade. Não fique se achando o cara. Veja-se sempre como a simples ferramenta nas mãos de Deus, e isso será alívio para a sua alma. Quando você erra nisso daqui, irmão, e você se coloca como um cara, e as pessoas começam a te ver como cara, com certeza isso se tornará um grande peso na sua vida. Primeiro, ninguém vai te dar margem de erro, porque você é o cara, você é a mulher. Então a mínima falha que você tiver, você já está decepcionando, já tem um montão de gente te apontando. Segundo, quando as pessoas te veem como cara, você não precisa de ajuda, porque você é o cara. Então você vai carregar muito mais peso do que você pode carregar. Então é melhor que você entenda que é mais gostoso ser simples. Como Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e simples. Aprenda isso, entenda isso. Sempre se coloque, sempre dá mostra para as pessoas a verdade, a simplicidade de que você é humano, sujeito a falhas, e peça ajuda constantemente aos que estão ao seu lado. Diga que você depende deles para cumprir o propósito, e eles dependem de você também para cumprir o propósito. Poucos líderes aprenderam a liderar a partir de uma total dependência do Espírito de Deus. E isso se torna também um grande peso para o líder. Que o teu grupo pequeno seja totalmente dependente da voz do Espírito Santo de Deus. Que ele caminhe, ainda que, como nós falamos ontem, ainda que você tenha que se vestir de coelho, que seja uma orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz as coisas às vezes assim, irmão. Pode ter certeza, não faz com todo mundo não. Ele conhece a característica de cada um, né? Se ele sabe que você não vai se vestir de coelho, ele não pode ficar tranquilo, não se apavore, que ele não vai dizer para você fazer isso. A gente já fala, meu Deus, Jesus, abrir célula, o Espírito Santo não fala para me vestir de coelho, não vou abrir. Não, Deus não vai te pedir. Deus te conhece, ele sabe a quem pede. Pode deixar que ele vai me pedir. Seu papel como líder é permanecer tão próximo de Deus a ponto de transbordar sobre o pequeno grupo. Que coisa gostosa. Seu papel como líder é permanecer. Falei baiano agora. Saiu sem querer. Falei permanecer. É permanecer tão próximo de Deus a ponto de transbordar sobre o seu pequeno grupo. Consegue figurar isso? Você tão próximo da cachoeira da unção, do amor, do poder de Deus, o seu grupo ali junto com você, e você transbordando sobre eles, e eles se transbordam também sobre aqueles que estão ao redor deles. Aí, meu irmão, aí o sucesso, a multiplicação, o milagre, tudo virá. Para isso você precisa estar mergulhado em Deus. Entenda que liderança em Cristo é servir. Liderança em Cristo é servir. Não é mandar em ninguém, não é ficar dando ordem, não é se colocar como autoritário, como autoritária, não é nada, não tem nada a ver com isso. Jesus mostrou isso o tempo todo, a ponto de ter que pegar lá a toalha, tirar a roupa, se enrolar e lavar os pés dos discípulos, porque penso eu que ele pensou que o que vinha escrito já desde o Gênesis não era suficiente para a gente entender o que a gente precisava ser como discípulo de Jesus. Então ele tomou essa atitude radical para a gente entender, porque na verdade já tem isso escrito na Bíblia em um montão de lugar.
mas ele teve que fazer um ato, ele teve que quase fazer uma representação. Olha aqui, é isso aqui, ó, que vocês têm que fazer. A posição de vocês é essa, lavando os pés uns dos outros. Não é sentando lá para o pessoal lavar o seu pé, não. É você se inclinando para lavar o pé do outro. Tem gente que tem tanto problema com esse negócio de se sentir, que às vezes senta lá no sapateiro, né, no engraxate, e só depois que ele senta que ele se lembra que está de tênis, que ele gosta tanto de ficar lá com o cara engraxando o pé dele. Aí o cara fala, tem certeza que é para... Ih, rapaz, esqueci que eu estava de tênis. Mas ele gosta daquela posição de estar lá e o cara no pé dele. Cuidado com esse sentimento, que isso vem do inferno. O diabo que gosta desses negócios. Não estou falando de sapato, não. Estou falando dessa posição de... O diabo não deve nem ter sapato, né? Outro exemplo de Cristo que precisamos observar para evitar o esgotamento é que, ainda que tenha trabalhado com 12 discípulos, ele focou em 3 discípulos, para que esses se tornassem coluna para o grupo. Esses 3 discípulos, vou falar agora por experiência, não estou falando diretamente de Jesus não, mas eu penso que foi a mesma forma. Não é você que escolhe, são eles que te escolhem. Eu sempre falei isso para meus discípulos, eu nunca fui mais próximo de nenhum de vocês, mas tem alguns de vocês que são mais próximos de mim do que os outros. Eu nunca tive preferência por algum discípulo, mas teve discípulos que iam atrás de mim em todo lugar que eu estava. Tinha discípulos que todo tempo perguntavam o que eu precisava. Então às vezes os outros vinham, ele fazendo, esses mais próximos, fazendo tudo, e pensavam que eu que estava pedindo para eles fazerem. Não, eles que perguntavam o que eu precisava. Eles que perguntavam, posso ir contigo? Você me leva? Então, eu creio que com Jesus foi a mesma coisa. Não foi ele que rejeitou alguns e separou 3. Foram esses 3 que se aproximaram mais dele do que os outros. E isso vai acontecer provavelmente com você. E você vai precisar saber discernir e trabalhar com isso. 2 ou 3 pessoas é o número que podemos pastorear com qualidade, apesar da necessidade de um grupo maior, para que haja o suprimento da comunhão como família. Sendo assim, em um grupo de 12 pessoas, 2 ou 3 estarão trabalhando, os demais junto com você. Ou seja, esses 3 que se aproximam mais de você, acabam te ajudando a trabalhar. Se o grupo, vamos supor que seja na visão de 12. Então 12 menos 3, 9. Esses 3 vão te ajudar a trabalhar a vida dos 9. Mas eles também fazem parte do grupo. Mas eles vão trabalhar a vida dos irmãos. Eles estarão cooperando com você para o funcionamento, o bom funcionamento do grupo. Sendo assim, em um grupo de 12 pessoas, 2 ou 3 estarão trabalhando, os demais junto com você. Pedro, Tiago e João. Se os membros de uma célula estiverem atentos, perceberão que até as pessoas a serem convidadas são orientadas pelo Espírito Santo. Sei que já teve essa experiência. O próprio Deus mostra quem você deve convidar para o seu pequeno grupo. Por quê? Porque tem pessoas que não têm característica para caminhar junto com você. Só que se nós formos avaliar pelo exterior, nós vamos errar. Porque tem gente que parece que não tem nada a ver com a gente. E a gente pode rejeitar se a gente começar a querer avaliar isso. Então você precisa de intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dizer. Esses dias mesmo eu vi um testemunho daqui, de uma pessoa que saiu e Deus apontou 3 pessoas. Chame aquela pessoa, ela nunca tinha visto, chame aquela. E a outra apareceu se oferecendo. Oferecida, se ofereceu e foi salva. Mas o Espírito Santo direciona, seja a pessoa se oferecendo ou ele tocando no seu coração. Aquela pessoa, essa pessoa. Essas pessoas são as que vão dar certo no seu grupo. Cuidado para não sair fazendo de qualquer jeito. Mas chame que Deus vai fazer com que chegue, seja congregações ou pequenos grupos. Ele distribuiu os dons. Último parágrafo. O maior objetivo de todos os pequenos grupos na igreja, esse é o parágrafo de fechamento da nossa escola.
O maior objetivo de todos os pequenos grupos na igreja é fazer com que as pessoas comuns se tornem discípulos de Jesus Cristo. E ao se tornarem discípulos, passem também a formar outros formadores de discípulos. E assim vai sem parar a formação de formadores. O que nós falamos desde o primeiro dia é o fechamento. Para que se cumpra a missão de ir e fazer discípulos, ensinando e batizando em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nunca, em nenhum momento se esqueça disso. O objetivo é fazer discípulos de Jesus Cristo. Esse é o objetivo de todo pequeno grupo. E discípulos de Jesus Cristo sempre estarão formando discipuladores para fazer mais discípulos, discipuladores de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor Valber, antes do apóstolo, cadê Pastor Valber? Está aqui? Vai querer falar? Fala aqui. Amém. Então estamos lembrando a necessidade do cadastramento das células. Isso não é só para a Nação Santa Pavuna. Já fica a dica para todos os lugares. Tenha o cadastramento das suas células desde o início, para que você não tenha tanta dificuldade como o pastor Valber está tendo agora, para cadastrar as células que já existem. Então desde o início, comece com as células cadastradas, funcionamento, local, horário, líder, e ali o celulograma, que é o que está acontecendo, quantos visitantes, se funcionou, como foi, blá, blá, blá. Isso aí você pesquisa depois, porque está além da nossa escola. A gente pode... Caramba, foi na hora. Deve ter ficado bonita essa. Não esquece de mandar que eu vou botar no Face. Apóstolo, então, por favor. Amados, muito obrigado por esse tempo que vocês tiveram, que nós passamos juntos aqui. Eu sei que todos merecem honra pelo fato de terem negado algumas coisas que o corpo pede, né? Muitas vezes, que a mente, a alma pede, o desejo de uma cachoeira, de uma praia. Mas, mais uma vez, eu quero honrar o pastor Antônio com a pastora Jane pela disposição e dizer que é impossível que Deus não venha honrar a vida de vocês. Viajar 24 horas, pagar 12 mil reais no ônibus, passar a situação que vocês passaram aqui. Deus não tem coração para suportar isso. Com certeza Ele vai distribuir isso sobre Canavieiras, sobre Bahia, sobre todo aquele lugar. O fruto dessa semente. E sobre a vida de todos nós, o que Deus está olhando e sondando dos nossos corações, Ele vai derramar sobre as nossas vidas como semente. Amém? Receba a bênção do Senhor. Foi um prazer estarmos juntos esses dias.